Olá, boa tarde. A sua consulta com hora marcada está no ar. Consulta ao doutor. Chegamos aqui, é claro, agradeço demais a sua parceria. Mais um dia, nós aqui juntinhos para a gente aprender sobre alguma informação, algum assunto de extrema importância. E olha só, gente, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre a saúde da coluna. Você sabia que só em 2023, no ano passado, mais de 2,5 milhões de brasileiros precisaram ser afastados do seu trabalho por conta de dores na coluna, dores aí como hérnia de disco e também como lombalgia, aquela famosa dor na lombar. Você sente? Já teve? Conhece alguém que sofre com dores na coluna? Então, não perca a oportunidade de encaminhar nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Como você já sabe, a sua consulta foi marcada e é importante que você participe. Traga aqui o seu relato, traga a sua dúvida através do 0 Operadora 11 3337 5886, que os nossos doutores terão o maior prazer em te responder, ok? E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, @consultaodoutor. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Como você costuma aliviar as dores na coluna? Uso analgésico ou anti-inflamatório por conta? Faço alongamentos ou exercícios para tentar dar uma aliviada nessas dores? Uso compressas quentes ou frias? Ou você procura descansar e evitar, é claro, atividades físicas? Entra lá e contribua, porque a sua participação é importantíssima para a gente. E olha só, para falar então sobre a nossa saúde da coluna vertebral, recebo e apresento a vocês o doutor José Antônio Machado Júnior, ele que é ortopedista e traumatologista, membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Dani. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer conversar um pouquinho com o seu telespectador sobre esse assunto. Essa questão que é tão importante. E também apresento a vocês o doutor Rafael Petrolini, ele que é neurocirurgião. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, agradeço aí o convite também. Vamos ter um bate-papo aí legal hoje. Para a gente iniciar, então, gente, esse bate-papo do zero, queria entender um pouquinho, doutor, a respeito do seu dia a dia, da sua profissão, como que você atua aí ajudando pessoas, é claro, com problemas na coluna. Legal. Então, assim, primeiro, a neurocirurgia é um departamento que cuida aí do sistema nervoso central e periférico, que compreende tanto o cérebro quanto a coluna, né? A gente divide em grandes departamentos, né, como tumor, vascular, nervos periféricos e entre eles também a coluna. Né? Para a gente, o maior volume no consultório é coluna. Tá. É raro, às vezes, que aparece uma doença neurovascular ou um tumor, né? O grande volume mesmo é coluna. Eu queria entender o que te fez escolher por essa profissão. Quando que você decidiu que você queria trabalhar com isso, ajudando pessoas? Assim, desde pequeno já decidi que eu queria ser médico, né? Com 6 anos de idade, né? Tive o exemplo do meu pai, que é médico também, e sempre quis ir para esse lado. Na faculdade, eu fiquei entre 3 grandes especialidades: neurocirurgia, cirurgia cardíaca e cirurgia plástica. Primeiro que eu descartei foi cirurgia cardíaca, aí fiquei entre cirurgia plástica e neurocirurgia. E, sim, por opinião minha, achei que eu conseguiria ajudar mais a população como sendo mesmo neurocirurgião. E aí foi. Entendi. E no seu dia a dia, no seu consultório, quais são as maiores queixas que você recebe? De que forma que você busca interceder? São pessoas que já chegam com uma, um histórico muito grande de tentativas de tratamentos e quando chega já é o último recurso. Doutor, o que eu posso fazer? Tá. Assim, antigamente era mais assim, né? Hoje em dia, que tem mais informações, os pacientes eles conseguem chegar um pouco antes no nosso consultório, já até mesmo pacientes que pesquisaram sobre a doença, o que poderia ser, qual o tratamento, mas eles já chegam antes para a gente do que nesse estágio final, assim, né? E o principal é dor na coluna, né? Seja ela lombar ou cervical, né? Mas principalmente lombar. E a maior queixa é dor. Difícil o paciente que chega para a gente
já com algum déficit, alguma perda de força. Tem também, né? Mas normalmente o que mais vem é queixando-se de dor mesmo. Entendi. E agora, doutor José, queria entender um pouco a respeito da sua abordagem, da sua profissão no tratamento das dores de coluna. Excelente. Igual o meu colega falou, eu sou cirurgião de coluna, sou membro da Sociedade Brasileira de Coluna, sou ortopedista de formação, então isso é interessante, às vezes o paciente tem essa dúvida se eu devo procurar o neurocirurgião ou procurar o ortopedista. Essa especialidade é uma especialidade que conflui, então a gente trabalha muitas vezes em conjunto. Tanto o ortopedista de coluna quanto o neurocirurgião, ele cuida desse métier que é a coluna. A minha rotina 100% é referente às patologias, às doenças da coluna. E dentro da coluna, a gente divide a coluna em 3 grandes partes. O pescoço, que é a cervical, a região dorsal, que é o meio das costas, e a lombar, que é o principal fator de dor. E você trouxe uma informação importante. Hoje é a maior causa de afastamento do INSS, são as dores lombares. E a gente não fala só do INSS, né? Então, quando você tem dor lombar, você não consegue cuidar do seu filho direito, você não consegue exercer sua profissão. O INSS é uma vertente, mas e o paciente que é autônomo, que depende da sua saúde para poder trabalhar? Precisa continuar trabalhando. Exato. Então, assim, a dor lombar, ela tem um custo muito alto para a sociedade, pessoalmente, e uma coisa que a gente observa é que a dor, ela é um outro sinal vital. Da mesma forma que a gente fala em pressão, temperatura, oxigenação, saturação, a dor também é um dado vital. Você com dor, você não consegue ter um relacionamento saudável, você não consegue ter uma produção no trabalho. Então, o meu cotidiano hoje é atender os pacientes que vêm encaminhados ou procuram um atendimento e nesse primeiro momento é manter uma tranquilidade. Da mesma forma que a dor lombar ela é muito prevalente na nossa sociedade, a maioria dos tratamentos, eu digo que quase 80% das dores podem ser tratadas com medicações e principalmente com mudanças de hábitos. Então aquele enquete que está lá no Instagram é fantástico, porque ali já tem mais ou menos uma direção do que a gente tem que pensar. Então quem está em casa, e isso é natural do ser humano, é a gente tentar, eu estou com uma dor, então eu estou com uma doença muito grave. Sim. Primeira coisa, calma. Então assim, dor lombar é frequente. A dor lombar mais prevalente é a dor mecânica, é a dor que você carregou um sofá, fez uma faxina, pegou um neto. Você abusou. Você usou a sua articulação, usou a sua coluna acima do que ela é tolerável. Isso causa uma dor que ela é transitória e tende a melhorar. A dor que a gente se preocupa é a dor que não passa, é a dor que já é frequente e ela tem alguma relação neurológica, que é o que a gente vai conversar aqui durante o programa. Maravilha, muitíssimo obrigada aí por essas informações. Eu gostaria, gente, de aproveitar essas imagens do nosso diretor João Capellini, que mostram um pouco a respeito do nosso corpo, que mostram ali a composição da nossa coluna vertebral e pedir para o doutor Rafael contar para a gente a respeito do que é formada a nossa coluna. Estamos falando aí de músculo, estamos falando de ossos, de vértebras e, claro, da nossa espinha, certo? Da nossa membrana espinhal. Isso aí. Então, a coluna, primeiro, ela é dividida em 3 segmentos, né? Tendo ali no final também, podendo considerar ali o sacro também. Então, a coluna cervical, dorsal, né? Que vai ter a ligação aí com as costelas. Tá. E a coluna lombar, tá? Ela é basicamente uma estrutura óssea, né? Conectada ali por músculos. Dentro desse canal ósseo, né? Passa ali a medula e que dá essa ligação entre o cérebro e o restante do corpo. Tá. E dessa medula vão sair raízes, né? Que vai mandar aí tanto a sensibilidade quanto a coordenação motora, né? Essas vértebras, né? Essas partes ósseas, né? São conectadas umas nas outras, que formam ali as articulações, as facetas, né? Que é um grande fator de dor aí na população, né? Principalmente o que a gente chama de dor axial, que é quando aquela dor única na coluna, em cima, né? É diferente da dor radicular, quando aquela raizinha que está saindo tem alguma coisa comprimindo, que é uma dor que vai mais para as pernas, né?
E pode ter o componente misto, então tanto a dor axial mais a radicular, tá? Além disso, é formada por ligamentos, né? O que vai deixar essa estrutura unida, né? Tanto como, por exemplo, ligamento posterior. E esses ligamentos, eles também podem ter um espessamento, né? Às vezes ali até comprimir um pouco o canal, né? Então, toda essa estrutura, né, pode causar dor aí na coluna, né? E entre um osso e outro, a gente vai ter o famoso disco, que é da onde vem as hérnias, né? Então, e esse disco, ao longo da vida, ele vai desidratando, né? Sim. E isso pode ser mais precoce, quanto pode ser mais adiado. Depende muito aí de questão hereditária, né? Hábitos alimentares, hábitos de vida, né? Atividade física, sedentarismo, né? Tabagismo, né? Então tudo isso daí interfere aí nessa estrutura, né? Além também de como, por exemplo, a osteoporose, né? Que vai afetar muito aí a coluna também. Você reparou, pessoal que me assiste aí do outro lado da telinha, o doutor foi falando de vários pontos que a gente nem tem ideia, não é verdade? Mas quando a gente sente uma dor, aí é que a gente para refletir. Olha aí essas imagens maravilhosas de João Capellini. Aí é que a gente para refletir na grandiosidade, em quantas questões aí que envolvem a nossa coluna vertebral e a gente pensa, nossa gente, olha a importância dela e agora estou aqui, limitado, agora estou aqui na minha casa, sem conseguir me mexer, sem conseguir trabalhar direito, ou nervosa, né, obviamente, porque estou convivendo com dores. E aí, doutor, eu queria pedir a sua ajuda para trazer aqui para mim algumas questões com relação ao passar do tempo. Muitas pessoas associam as dores na coluna com uma questão de idade, mas existe um levantamento que aponta que 80% da nossa população vai sofrer com dores na coluna em algum momento da vida. Queria que o senhor explicasse esse dado para mim. O interessante da coluna é que a coluna é democrática. Ela acomete tanto homens quanto mulheres, quanto pacientes jovens, quanto pacientes mais velhos. A gente está falando de uma entidade de dor que são vários capítulos de um livro. E cada capítulo tem a sua característica. A dor do paciente mais velho está relacionada a uma dor de degeneração, do desgaste. Como toda a articulação do nosso corpo, ela vai sendo desgastada e ela vai sofrendo alguns transtornos. O paciente jovem apresenta outros tipos de doença. Então, a famosa hérnia de disco, que é o que todo mundo fala, eu tenho 2, eu tenho 3, é uma característica de doença de pacientes mais jovens. Porque o disco ele é um disco mais alto, mais hidratado, e quando ele extravasa e quando ele faz uma compressão, geralmente os sintomas neurológicos mais agudos, geralmente é típicos de pessoas mais jovens. Assim, a experiência minha de um paciente mais jovem que eu operei tinha 13 anos. Uma adolescente que começou a fazer uma atividade física que estava acima do que era permitido para ela e ela acabou tendo essa extrusão, esse fragmento que saiu, apertou a estrutura neurológica. Então, a primeira coisa que a gente tem que orientar quem está em casa é, se você tem uma dor que já passou do que é tolerável, o mais importante é ir atrás de um diagnóstico. Se a gente não sabe o bandido que está ali atrás, a gente não sabe o que a gente vai tratar. Então, tomar anti-inflamatório, tomar qualquer medicação é um risco que a gente está assumindo por não ter um diagnóstico inicial. Então, o tratamento hoje do consultório é um tratamento individualizado. Então, a gente fala que é sobre alfaiate. Então, às vezes, o que é bom para você, Dani, talvez não seja bom para uma outra pessoa. Porque, às vezes, o diagnóstico é diferente. Mas o que a gente sabe é o que o Dr. Rafael falou. A somatória de coisas, sedentarismo, hábitos alimentares, tabagismo, são todos os fatores que quando a gente vai colocando numa balança, a gente começa a levar um desequilíbrio. Queria entender mais a respeito desses fatores, para quem esteja, claro, nos acompanhando, consiga identificar comportamentos para a gente mudar. Afinal de contas, a gente pode e deve mudar hoje para melhorar a nossa condição amanhã. Vários fatores. Vamos começar um básico. Água. As pessoas bebem água. O nosso disco precisa ser hidratado. O nosso corpo precisa ser hidratado. Nós bebemos água hoje em dia. Então, assim, a hidratação é fundamental. Nós praticamos atividade física. Como é o nosso cotidiano? O que a sociedade fala? O que a medicina orienta sobre a atividade física? O ideal seria cada pessoa praticar pelo menos 30 minutos por dia. Mas eu não consigo, meu trabalho, minha disponibilidade. Por
Por isso a gente fala assim, pelo menos 1 hora, 3 vezes na semana. Ah, eu não consigo fazer 3 vezes na semana. 2 você consegue? Ah, eu não consigo fazer 2. 1. Agora, o sedentarismo é muito ruim. Porque ao passar do tempo, a gente começa a ter uma alteração do nosso tônus muscular. Você que está em casa, que tem um pouquinho mais de experiência de vida, percebe que a sua musculatura não é tão mais rígida como era no passado. Então, o músculo ele começa a ser transformado em gordura. E isso, que a gente está falando que a coluna é um prédio, que essas imagens ficaram lindas. Quando a gente está falando que a coluna é um prédio, quem segura essa estrutura de prédio, principalmente a musculatura. Se você não tem músculos fortes para segurar essa estrutura, ela começa a trabalhar em excesso. E trabalhar em excesso está falando, a gente está tendo desgaste da articulação, a gente está tendo desgaste do disco. Então, se eu puder resumir, assim, dica para quem está em casa, para tentar proteger a sua coluna, não seja sedentário. Então, assim, não fique mais de 1 hora sentado. Evite cruzar a perna. Opa! Tá trabalhando? Beba água. Bebendo água, você vai ficar com vontade de fazer xixi. Então, você vai levantar. Então, você não vai ficar só sentado. Paciente que está em casa, que já teve dor, que a gente chama de dor discogênica, dor de disco, por uma hérnia, o que for, muitas vezes, quando chega no consultório ou no pronto-socorro, ele não quer sentar na consulta. Falei, doutor, deixa eu ficar em pé. Porque quando a gente senta, a gente aumenta a pressão discal. Existe um trabalho que foi feito que colocou um manômetro dentro do espaço do disco de pacientes saudáveis e pediu para os pacientes fazerem algumas posições. Sentado, em pé, deitado. O que se percebeu? Que deitado é a menor pressão que tem no disco. Por isso que o paciente que está com muita dor, o que ele quer fazer? Ficar deitadinho. Achar uma posição tranquilinho. A segunda melhor posição seria em pé. E a terceira posição, que é o pior, é o sentado. E qual que é a pior de todas? Sentado torto, geralmente fletido, aquele adolescente que joga o videogame todo torto, e principalmente quando a gente está sentado carregando um peso. Então, aí a gente tem uma coisa que eu falo muito no consultório, musculação. É uma coisa que a gente vai entrar no assunto, é importante. Só que fazer musculação de forma sem orientação, você está sentado às vezes torto vai ser pior ainda. Exato, e aí piora seu quadro. Doutor Rafael, pode falar. Só acrescentando ao que ele falou, né? Tem essa questão da posição, né? Como ele falou, mais aí direcionado para a coluna lombar. Mas eu queria atentar também a questão do uso de celular para a coluna cervical, né? Para a coluna do pescoço. Porque já foi visto em estudos também a evolução do celular com o número de aumento de hérnias de disco cervical, entendeu? Então, a posição da gente ficar assim no celular, ela predispõe a uma maior sobrecarga aí também da cervical, favorecendo aí a formação de hérnias, né? Chamam isso, inclusive, de pescoço de texto, certo? Isso. E outra coisa também, ele falou da atividade física, né? É importante essa questão da atividade física ser orientada por um profissional, né? Assim como qualquer coisa que a gente faz, a gente precisa de um profissional que oriente como que faz aquilo corretamente, né? E aí também vem a questão das atividades físicas de impacto, né? Como, por exemplo, vôlei, que você tem que ficar pulando muito alto e aí aquele impacto de volta. Você correr com um tênis pouco afofado, digamos assim, correr no asfalto, né? Tênis que não seja próprio para corrida. Um impacto maior. O próprio crossfit, né? Não é contraindicado. Pelo contrário, né? Melhor você fazer uma atividade física do que você não fazer. Porém, né, essa sobrecarga mecânica maior também vai poder afetar aí sua coluna, né? Então, tudo isso daí, tudo tem uma técnica, né? Tem uma técnica para pular no vôlei, tem uma técnica para você cair, entendeu? Então, tudo isso daí tem que ser tomado em conta. Perfeito. Queria entender mais a respeito dos sintomas. E aí, gostaria que você aproveitasse para trazer um pouco com relação ao estágio da doença. Então, conforme o sintoma que eu tenho, qual pode ser o estágio da doença, combinado? Tá. Bom, como já falado, o maior sintoma é dor. Tá. Né? Então, e a dor, ela pode vir de
vários fatores, né? Como ele falou, pode ser uma dor discogênica, pode ser uma dor facetária, pode ser uma dor radicular, pode ser até uma dor muscular, que não tem nada ali afetando sua coluna, é só o músculo paravertebral, a musculatura das costas que está doendo, né? Então, o primeiro passo é diagnosticar como é essa dor. É uma dor irradiada? É uma dor só nas costas? É uma dor que quando eu me movimento dói? É uma dor que quando eu abaixo e volto dói? É uma dor que eu começo a andar e aí eu tenho que parar porque começa a doer, depois melhora, que a gente chama aí de claudicação neurogênica, né? Então, assim, o primeiro passo é saber como é essa dor. Se a gente tem essas dores, né? Aí a gente vai, depois de definir como ela é, a gente vai buscar o melhor exame, né? Para tentar diagnosticar aquilo que a gente está pensando, né? Hoje em dia a gente tem o raio-x, a tomografia, a ressonância, né? E aí só dividindo um pouco, né? O raio-x, ele vê muito bem, assim, osso, principalmente, e é um exame que a gente faz em pé. Então, é um exame que a gente sabe como o paciente está quando ele tem uma carga na coluna, né? E é um exame também que a gente consegue fazer dinâmico, né? Então, a gente pede para o paciente fletir, estender e ficar em posição neutra. E ver nisso se tem alguma instabilidade entre um osso e outro, né? O que a gente chama aí de listese, né? Se essa listese, ela aumenta quando o paciente faz uma flexão, que também gera principalmente aí uma dor mecânica, né? Uma dor que, quando o paciente faz um movimento, dói, né? Toda vez que a gente tem uma instabilidade na coluna, é cirúrgico, né? A gente precisa estabilizar aquela coluna, né? E a gente estabiliza com parafuso. Né? Entendi. A tomografia, ela também vê muito bem osso, principalmente, mais até do que o raio-x, e ela é muito utilizada no trauma. Então, quando a gente quer ver uma fratura, por exemplo, o melhor exame aí é a tomografia, né? É um exame rápido e que vê muito bem osso e sangue também, né? Que a gente, quando tem um trauma, pode ter também um sangramento ali na coluna, tá? Que também vai gerar dor. É raro, mas acontece. Já a ressonância, a gente vai buscar maiores detalhes, o que a gente chama de partes moles, né? O que seria? Músculo, o disco, os nervos, as raízes, a medula, né? Então, se eu tenho uma hérnia, se essa hérnia ela está comprimindo a raiz, se essa hérnia está comprimindo a medula, se essa compressão na medula já foi tanta que me causou uma lesão na medula, né? Então, a gente tem que, muitas questões resumindo, precisam ser avaliadas. Descobrir qual o tipo daquela dor, né? E depois buscar um exame para a gente confirmar o que a gente está vendo, né? Lembrando que o exame, ele traz muita informação. Às vezes, informações que não estão relacionadas com aquela queixa do paciente. E é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? A partir dos 70 anos, qualquer paciente que fizer uma ressonância de coluna vai vir com alteração. Qualquer, né? Agora tem que ver se aquele achado corresponde ao que o paciente está sentindo. Corresponde né? à dor que ele tem. Exato. Então, por exemplo, a gente divide o corpo em dermátomos, né? Então, cada raizinha que sai ali da coluna, ela vai inervar uma região do corpo, né? Então, tem que ver, a minha dor, ela desce para a perna e pega a parte da frente da coxa. É um lugar específico, importante. Entendeu? Não é na frente, é na lateral. Vai por trás, vai até o pé. Quando vai para o pé, vai mais para o dedão, vai mais para o dedinho, né? Por quê? Eu tenho que relacionar essa queixa com o que eu achei no exame. Se o que eu achei no exame, né, ele fala que tem uma dor que vai mais para o dedão, e no exame eu acho uma hérnia que está comprimindo uma raiz, que é da perna esquerda, nem é da perna que ele falou que sente a dor, né? E que vai para outro lugar, então é uma coisa que eu não vou mexer. Exato, foi um achado no exame, mas que não diz respeito àquela reclamação clínica. Isso. Temos, gente, perguntinha da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela.
A pergunta da Fátima de Souza. Antes de mais nada, Fátima, seja muito bem-vinda aqui no nosso bate-papo. Boa tarde, Dani. Doutores, sinto muita dor na coluna e descobri que tenho Parkinson. É possível ter melhoras nas dores e também nas câimbras? Doutor José, vamos ajudar a Fátima? Isso que é interessante, né? O paciente, ele nunca é uma doença específica. Então, assim, ela tem o Parkinson e tem uma dor lombar. Qual a importância de uma avaliação que o Dr. Rafael falou? O melhor exame que existe é o exame que o médico põe a mão, que testa, que aperta, que palpa. Então, assim, para você que está em casa e tem uma dor, é preciso tentar diferenciar se a sua dor está relacionada a uma coisa transitória mecânica ou se existe uma patologia importante que precisa ser investigada. O Parkinson, ela dá alguma alteração, dá alteração da marcha, dá alteração da parte muscular. Então, muitas vezes, o Parkinson ela pode exacerbar o seu quadro lombar e esse quadro lombar precisa ser melhor investigado e diagnosticado para ter um tratamento direcionado. Para você que está gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Faço questão de dizer mais uma vez que é um prazer estar na sua companhia. Para você que acabou de chegar, ligou agora aqui na HIT, estamos batendo um papo a respeito da saúde da nossa coluna. A gente começou no primeiro bloco a falar a respeito da hérnia de disco e agora a gente vai adentrar a lombalgia. Se você conhece alguém a quem esse nosso tema possa interessar, estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Como você já sabe, essa consulta foi marcada para você, portanto não deixe de participar, de trazer o seu relato, a sua dúvida aqui para os nossos doutores, combinado? Pelo 0 operadora 11 3337 5886 e temos, é claro, a nossa clássica enquete em seus minutos finais, portanto não deixe de participar. Diretor, coloca para a gente, por favor, a nossa enquete na tela, porque a sua informação, né, o seu dado é muito importante aqui para os nossos doutores comentarem. Então, como você costuma aliviar as suas dores na coluna? Uso analgésico ou anti-inflamatório por conta? Faço alongamentos ou aqueles exercícios para tentar dar uma aliviada? Uso compressas quentes ou compressas frias? Ou você é daqueles que prefere descansar, evitar atividades físicas? Enfim, entra lá e contribua com a sua participação. Estamos aguardando por ela, combinado? Para você que chegou agora, vou te apresentar os nossos doutores. O bate-papo está acontecendo com o doutor José Antônio Machado Júnior. Ele é ortopedista e também traumatologista. E estamos conversando também com o doutor Rafael Petrolini, que é neurocirurgião. Aproveito para agradecê-los mais uma vez. Estávamos, gente, batendo um papo então a respeito, vamos só situar para você que chegou agora, a gente estava falando a respeito das hérnias de disco, falamos um pouquinho sobre os sintomas. Doutor José, queria entender a respeito dos tratamentos. Obviamente, eles acompanham a queixa do paciente. Então, de acordo com o quadro do paciente, quais os tratamentos que nós temos disponíveis? Perfeito. O primeiro tratamento é o tratamento não cirúrgico. Não então, cirúrgico. assim, o paciente, quando chega no consultório, ele está ansioso. Doutor, eu tenho que operar? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acalmar. Hoje, mais de 70%, 80% das patologias, inicialmente, a gente faz um tratamento clínico. A gente chama de tratamento conservador. Esse tratamento conservador é mudanças de hábitos, que a gente discutiu no primeiro bloco. Quem perdeu, volta e assista de novo. Mudanças de hábito, atividade física. E quando é uma dor um pouquinho mais importante, a gente precisa começar a tratar essa dor. O diagnóstico é o principal. Sem diagnóstico, a gente não sabe a direção do tratamento. Então, o tratamento basicamente é usar algumas medicações para dor e aí tentar caracterizar qual que é a característica da dor, se é uma dor da musculatura, se é uma dor da articulação, se é uma dor do nervo, que a gente chama de dor neuropática, e cada remédio é específico para um tipo de dor. Perfeito. A fisioterapia é um tratamento muito importante. Eu brinco e falo, sem o fisioterapeuta, o cirurgião não é nada. Então, assim, a cirurgia... Tanto no pré quanto no pós. Exatamente. Hoje, a gente prepara o nosso paciente, quando a gente pode, para um ato cirúrgico. Então, assim, a fisioterapia, ela é fundamental. Aí você está em casa e fala, eu já fiz milhões de fisioterapia e não melhoro. A fisioterapia é um tijolinho dentro desse muro
de tratamento. E precisa fazer todos os dias. Exato. A fisioterapia, depende da sua idade, às vezes a fisioterapia ajudar você a levantar da cadeira. Sim. Te dá autonomia, qualidade de vida. Então a fisioterapia, a gente tem a fisioterapia de analgesia, a gente tem a fisioterapia de alongamento, a gente tem a fisioterapia um pouco mais avançada, que é o fortalecimento, que a médio e longo prazo é o que vai dar o melhor resultado para o paciente. Fora esses tratamentos conservadores, medicação, físio, temos a acupuntura, temos outros métodos que a gente considera como fisioterapia, como o RPG, que é uma reeducação postural global. A gente tem o Pilates, a gente tem o Mackenzie, a gente tem uma infinidade de opções de tratamento para ajudar. Fora isso, tem o orientador físico, o professor de educação física na academia, que pode ajudar a melhorar essa massa muscular. Partimos desse tratamento, subindo um degrau. A gente pensa no tratamento como se fosse uma escadinha, subindo degrau por degrau. Num segundo degrau, após as medicações, ajustes de doses, trocas de opções medicamentosas, talvez possa existir a intervenção. O que é a intervenção? Se eu tenho uma dor lombar, o problema é articular, o problema é da mobilidade, existe a possibilidade de a gente acertar um alvo, que a gente chama de ramo médio, ele que faz a inervação, ele é um nervo sem vergonha que a gente brinca, porque ele só leva a informação da dor. Então eu posso tentar acertar esse nervo, que é o ramo médio, isso é feito guiado por um exame de imagem, então a gente tem desde o ultrassom, o raio-x, que é a escopia, a tomografia, então é um procedimento já invasivo. É um procedimento super simples, mas todo procedimento que envolve invasão envolve um pouco de risco. Então a gente já está falando dos procedimentos de dor. Acima desse degrau, a gente está falando de outras possibilidades. Será que esse paciente precisa de uma cirurgia de descompressão? Será que é a estrutura do nervo que está apertado por uma hérnia, por uma estenose, por um ossinho que está cutucando o nervo? E hoje a gente tem o advento das cirurgias endoscópicas, que ela revolucionou a cirurgia da coluna. Hoje, por uma cirurgia de 1 centímetro ou menos, 0,6 para ser mais preciso, a gente introduz uma câmera e consegue fazer a descompressão, soltar o nervo, tirar o disco. Paciente que tem estenose, a gente resolve. E isso, com o corte pequenininho, a agressão cirúrgica menor, a gente está falando que a gente está elevando a possibilidade de operar pacientes mais idosos. E sem contar que a recuperação, o retorno desse paciente para a vida ativa é muito mais rápido. É fantástico. A gente opera de manhãzinha, dependendo da idade, das comorbidades, a gente dá alta no mesmo dia. Maravilha. E por último, no último estágio, é a cirurgia que o Dr. Rafael comentou um pouquinho no primeiro bloco, que são as cirurgias de fixação. Então, se a gente está pensando em fixar, quer dizer que alguma coisa está se mexendo a mais do que precisaria. E aí a gente pensa aí usar um parafusinho, usar uma plaquinha que a gente chama de cage, que é uma gaiolinha. Então, aí a gente tem que individualizar caso por caso. O que foi bom para sua tia, às vezes não é bom para você. E a gente sempre fala para o paciente no consultório, fuja da cirurgia. A cirurgia é a última opção. As primeiras opções que, se não deu certo, a gente pode mudar, é os remédios, é o exercício, é a fisioterapia. A cirurgia, quando a gente chega na cirurgia, é porque a gente teve uma falha de tratamento inicial. Em todo esse processo. A não ser que você tenha algum caso que seja uma urgência. E dentro da coluna, o que é a urgência? A alteração neurológica. Quando a gente fala de alteração neurológica, a gente está falando de força. Se você está em casa e tem dor e está percebendo que está perdendo a força, vá procurar o seu médico, vá ao pronto-socorro, vá ao postinho e peça para ser avaliado por um especialista. Porque esse é o paciente que merece ser visto. Maravilha. E sem contar também que acho que o importante desse nosso bate-papo aqui é a gente conscientizar as pessoas de que não é normal viver com dor. Então, se você sente qualquer dor, procure um especialista para fazer o melhor tratamento, combinado? Doutor Rafael, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente a respeito da lombalgia, as famosas dores lombares. Tá. Bom, quando a gente fala de lombalgia, a gente está falando mais de uma dor axial, uma dor que ela é mais restrita à região lombar mesmo, né? Que é o que eu tinha falado no primeiro bloco, que é diferente da dor radicular, que a gente às vezes chama aí de lombociatalgia, né? Que é essa dor irradiada. Então, na lombalgia, ela principalmente aí, uma dor então que fica na lombar, né? Costuma piorar
com carga mecânica, né? Então, aquele paciente que sentado dói, quando carrega uma sacola dói, quando anda dói, né? E ela também tem seus fatores, né? Pode ser desde só uma dor muscular, uma contratura muscular, como pode ser ali uma artrose, uma dor facetária, entendeu? Mas ela normalmente, dificilmente assim, é uma dor causada assim, por exemplo, por hérnia de disco, né? A hérnia de disco ela é mais uma dor radicular, tá? Que pode dar também componente axial, uma lombalgia, mas ela costuma ser mais irradiada porque pega ali a raiz, o nervo, né? E a lombalgia por si só, ela normalmente é mais alta, a gente chama, né? Não é uma dor que vai para baixo. E aí, complementando aí a questão dos tratamentos, né? E entrando também nos detalhes de tratamento para dores, tratamentos paliativos para a lombalgia. E até com fins diagnósticos, né? Então, a gente tem, por exemplo, a infiltração, né? Quando ele falou de acertar o nervo, tudo, a infiltração nada mais é do que quando a gente faz uma medicação, normalmente corticoide, um anestésico, lá onde está a dor. Ou a gente faz no nervo ou na articulação, né? E aí, por exemplo, se o paciente tem uma dor localizada, né? Bate ali com o lado, tudo mais, a gente faz exame de imagem, vê que tem várias alterações, né? A gente faz essa infiltração, se a dor for dali, tem que melhorar. Tá. Entendeu? Acontece às vezes da gente fazer a infiltração e o paciente falar, não melhorei nada. É raro, mas acontece. Então é porque a dor não é ali. Então assim, o legal da infiltração é que ela é tanto um diagnóstico quanto um tratamento, né? E sendo também um diagnóstico, então, por exemplo, às vezes também tem uma hérnia pequena, né? Lembrando que foi diagnosticada num exame em que a gente está deitado, como o colega falou, é quando a gente tem a menor carga na coluna, né? Então a gente faz um exame sem carga, né? E acha lá uma hérnia pequenininha, né? Será que essa hérnia está realmente causando tudo isso, né? Que na imagem ela parece tão inocente, né? Então a gente pode também fazer a infiltração, que além de tratar a dor dela, vai me falar, opa, realmente, essa hérnia provavelmente está pegando, porque quando eu fiz a infiltração, nessa localização, o paciente melhorou. E vamos conferir o resultado da nossa enquete na tela, diretor. Como você costuma aliviar dores na coluna? 40% respondeu uso analgésico e anti-inflamatório por conta. Acho que o pessoal foi bastante honesto na sua resposta. 27% faço alongamentos ou exercícios para aliviar. 20% uso compressas quentes ou frias. 13% descanso e evito atividades. Gostaria da avaliação dos doutores a respeito desse comportamento do nosso público no Instagram. Tomar remédio por conta, doutor José. Esse é o grande risco, né? Primeiro assim, quando a gente coloca na enquete analgésico e anti-inflamatório, a gente está falando de classes diferentes. Analgésico, ele é bem-vindo. A dipirona e o paracetamol são duas medicações, se você não tem alergia, não tem contraindicação, são ótimos remédios. Pode fazer uso de forma... Pode fazer o uso, mas o que a gente tem que ter como referência é se a minha dor está persistindo ou tem alguma coisa diferente, é importante passar com o médico para ser avaliado, sempre. Fiz um esforço diferente, carreguei meu filho, fui jogar um futebol, tomar um analgésico, não tem problema. A dor persistiu, vá procurar atendimento. Essa é a orientação clássica. Anti-inflamatório, a gente está falando de outra classe. Tá. Anti-inflamatório, eu brinco que é o cheque especial. Cheque especial paga a conta? Paga, Dani. Só que ele deixa uma taxa de juros. Tem um preço. Tem um preço. Ali na frente. Exato. Ficar usando cheque especial, ficar usando anti-inflamatório de forma rotineira como primeira opção, a longo prazo vai fazer mal para ti. Aumenta risco de sangramento, pacientes que têm fatores de risco, aumenta risco de lesões renais. Então, assim, além dos problemas gástricos, gastrite, dor no estômago. Então, assim, não deve ser usado anti-inflamatório de forma discriminada. Qual que é o problema no Brasil? Quando a gente sabe que a população às vezes tem dificuldade de acesso. Exatamente. E quando ele chega numa farmácia, a primeira coisa que ele vai pedir é, por favor, o que você tem aí que é bom para a coluna? Os anti-inflamatórios são os remédios mais fáceis e, de fato, eles ajudam no primeiro momento. É o cheque especial, ele paga a conta.
Só que usar anti-inflamatório de forma discriminada faz mal, você não deve usar. Principalmente quando a gente está falando de população um pouquinho mais experiente, os idosos, não use anti-inflamatório de forma discriminada. Então, essa enquete, eu acho que reflete a realidade do Brasil. A segunda resposta, que é os exercícios, super bacana. Então, alongar, manter uma postura ereta é o que vai ajudar na maioria das vezes. O repouso é uma coisa que a gente deve evitar. Tá certo, repouso por 1, 2 dias, dependendo o que você tem, pode ser saudável, mas o repouso excessivo não é uma opção. E as compressas? A compressa sempre é uma questão clássica, né? Usar o quente ou o calor. A grosso modo, o gelo é o melhor que a gente tem. Então, assim, levou uma pancada, bateu. Se é algo agudo, o gelo ele faz um processo anti-inflamatório. Ele diminui a circulação de sangue, chega a menos células de defesa, de inflamação. O calor, ele está falando de relaxar. A gente engana a dor. Uma forma de avaliar, desculpa. Tranquilo. Um exemplo do calor é assim. Quando a gente dá uma topada na mesa, o que a gente costuma fazer? A gente passa a mão, esfrega. Todo mundo já fez isso em casa. O que a gente está fazendo? A gente está enganando a informação, a via de dor. E a compressa de calor é exatamente isso. Gostaria da sua avaliação a respeito dessa enquete também, doutor Rafael. Tá. Achei interessante até fazer um link aí com o primeiro capítulo daquela informação do INSS, né, do afastamento. Que assim, quando a pessoa está com uma dor aguda, né, ela tem que fazer um repouso. Igual o colega colocou, é diferente assim o repouso do sedentarismo, né? É diferente também aquela pessoa que todo dia tem dor na coluna, todo dia está com dor, né? E não busca um tratamento, não busca uma avaliação, né? Aí realmente, quanto maior o repouso ali, ela não procurar saber o que é, né? Talvez seja aí muito prejudicial. Mas na fase aguda, né, a gente tem que fazer um repouso, mesmo porque se a gente tiver algo mecânico ali, né, uma hérnia tocando a raiz, uma listese, né, o deslocamento de uma vértebra em relação à outra, a gente fazer as atividades vai piorar. Então, a atividade física, ela é para prevenir, né, de ter essas dores, de ter esses problemas. Para fortalecer. Né, para fazer um fortalecimento e evitar de ter esses danos. Mas o paciente na fase aguda, ele tem que descansar, ele tem que repousar para não forçar mais ainda algo que já está prejudicado, né? Ele colocou muito bem pontuado, né, a questão da diferença dos analgésicos e dos anti-inflamatórios. Anti-inflamatório tem que ser usado com muito cuidado, né? Às vezes a gente tem alguma úlcera gástrica e nem sabe, aí toma, tem um baita de um sangramento. Acaba desencadeando outras questões, exato. Outros problemas. Idoso também já tem um rim um pouco mais deficitário, então você fazer o uso de analgésico, paciente idoso, tem um risco muito grande, né? Pode até às vezes ir para diálise, entendeu? Acho que o outro ponto era com relação às compressas. Isso. Os compressas, eu acho que assim, compressa quente ajuda bastante aí numa dor, mais de uma contratura muscular, que vai dar aquele relaxamento muscular. Como ele falou, na fase aguda de um trauma, né, a gente faz aí a compressa fria, né? O mais importante, o que fica aqui para todo mundo é com relação à importância de você buscar um profissional sério. E é isso que a gente traz aqui para você no Consulta ao Doutor. Por isso, aproveita, é claro, para deixar os contatos dos nossos doutores. Dr. Rafael Petrolini, neurocirurgião. O Instagram dele, dr.rafaelpetrolini, ele deixa também à sua disposição para você enviar mensagem. O WhatsApp 0 operadora 11 94444 8552. E o Dr. José Antônio Machado Júnior, ortopedista, o Instagram @dr.josemachado. Ele também deixa à sua disposição o canal dele do YouTube, é claro, para você acompanhar um pouquinho do conteúdo que ele produz. Nossa Coluna Podcast. Entra lá e acesse, não perca a oportunidade. Agradeço demais, gente, a participação de vocês. Foi muito esclarecedora essa entrevista. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigado pelo poder trazer essa informação para o público. É importantíssimo. Eu acho que, assim, hoje na internet a gente tem informações demais. Sim. E o que eu percebo é a qualidade dessa informação. É muito importante a gente trazer essas informações aqui para você e é isso que a gente faz a cada dia. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Combinado?